E hoje eu estou recebendo o Bruno. Bem-vindo, Bruno. Muito prazer estar aqui e revê-lo. Pois é, a gente se conhece há um tempo. O Bruno foi meu aluno quando eu dava aula lá no NASP, né? Bruno é formado em jornalismo e eu não sabia de todo o desenvolvimento da história. Foi muito legal ver a trajetória que você trilhou aí, Bruno. Uma coisa que você sempre diz é que você começou pequeno, mas começou pensando grande. A sua história no empreendedorismo é parecida com algumas outras, né? Parece que isso nasce em quem é empreendedor, essa vontade de fazer um negócio acontecer. Porque desde pequeno, ao invés de estar lá brincando, aquela coisa normal, você estava vendendo o que aparecia na sua frente, né? Era geladinho, era alface, era tudo que você vendia. Por quê? O que você tinha de diferente das outras crianças que ao invés de aproveitar o tempo para não fazer nada ou para brincar e tal, você já queria estar vendendo? O Wagner, eu sempre fui muito inconformado. Eu nunca me conformei com a minha situação. Eu sempre queria algo. Eu sempre fui muito sonhador. E eu aprendi desde muito cedo essa lição, que quando você corre atrás das coisas que você quer, as coisas fluem e acontecem. E eu descobri isso através das vendas. Então, desde muito cedo, né, eu aprendi a vender, gostei da área de vendas e eu usei essa minha habilidade para poder estar realizando alguns sonhos que eu tive na minha infância, né, e na minha juventude. E continuo usando até hoje. Até hoje, aqueles princípios aprendidos. Assim, você vende desde cedo, né, como a gente está falando aqui. Com 8 anos, a igreja adventista chega na sua vida, né? Você se batizou, ou você já nasceu adventista, só se batizou com 8 anos? Eu me batizei com 8 anos. Aham, Né? A minha mãe, ela estava buscando, né, uma igreja, buscando uma sei. religião, e ela encontrou na igreja adventista um local onde ela se sentiu bem, né, e nos levou. E a igreja adventista ela foi extremamente importante, né, na minha formação. Então, desde os 8 anos, eu frequento a igreja A igreja adventista. adventista. E foi lá que você descobriu a colportagem, né? E isso mudou muita coisa na tua vida também, te levou para vários caminhos. A colportagem, você já deve ter ouvido esse termo aqui, a gente já usou algumas vezes. Então, os colportores são pessoas que vendem livros, né, da editora Adventista do Sétimo Dia, a Casa Publicadora Brasileira, de porta em porta, de casa em casa ou até em empresas também. E aí, como é que você descobriu? Como é que você estava vendo algumas pessoas na igreja falando sobre colportagem, Bruno? Ô Wagner, eu já tinha vontade de sair da minha cidade. A minha cidade é uma cidade pequena, com 20 mil habitantes, Minas Gerais. Minas Gerais, Camanducaia. Então, é uma cidade que não oferece tantas oportunidades. Então, eu já tinha vontade de sair de lá. Foi quando, né, nós recebemos na nossa igreja a visita de alguns colportores que estavam trabalhando na cidade. Né? E ali eu tive o meu primeiro contato com a colportagem. Eles me explicaram como que funcionava e eu fiquei encantado, porque envolvia vendas, que era algo que já estava ali no meu DNA e no meu dia a dia. Aham. E foi então que no ano seguinte, né, com 17 anos, eu ainda estava no ensino médio, eu decidi ir colportar. Eu nunca havia saído da minha cidade em Minas, já havia saído para cidades próximas, mas nunca havia saído do estado de Minas Gerais. Foi então que eu tive a oportunidade de ir para o Rio Grande do Sul, né, numa campanha de colportagem e tá desenvolvendo um pouco mais essa minha habilidade em vender. E ali, Wagner, os meus sonhos começaram a aflorar, né, e se tornaram cada vez maiores. Uhum. Né? Eu já tive uma experiência muito boa na minha primeira campanha de colportagem, já tive resultados assim muito significantes, tive um encontro com Deus muito, né, intenso também. Voltei da colportagem, consegui realizar alguns sonhos ali que eu tinha, sonhos materiais, eu digo, que para um menino de 17 anos era muito significante. E desde então eu não deixei mais de colportar. Né? Eu colportei durante todo o meu período universitário. E eu digo, Wagner, que a colportagem foi uma escola marcante na minha vida. Né? A colportagem ela me lapidou para muitos desafios que hoje eu enfrento. E, por exemplo, persistência. O colportor, para ele ter sucesso, ele precisa ser persistente. Um empresário, um empreendedor, é impossível ter sucesso, né, sem ter persistência. Claro. Né? Outras habilidades, a humildade, eu penso que a colportagem, ela nos lapida muito nessa questão da humildade. Nós precisamos ser humildes, precisamos ser resilientes, e no empreendedorismo não é diferente. Né? Se você for uma pessoa orgulhosa, se você for uma pessoa que coloca a vaidade à frente,
né, você não vai ser um bom líder, você não vai ser um bom gestor. Então, a colportagem, ela me lapidou de uma maneira muito interessante. E hoje eu agradeço muito e atribuo boa parte do sucesso que eu tenho tido através da escola da colportagem. E você passou essa história da humildade, de dependência de Deus, porque também não foi fácil, né? Você foi tendo sucesso nas campanhas que você tinha, mas também existiam muitas dificuldades nesse meio do caminho, né? Não é simples chegar, bater numa casa, oferecer o livro e fazer uma venda. Não é todo mundo que aceita, não é todo mundo, não é tão simples assim. Então, conta um pouco pra gente dessa resiliência, dessa Sim. resistência que precisa ter. A colportagem, eu acredito muito que o sucesso na colportagem e qualquer outra área da vida está ligada diretamente com a nossa capacidade e o nosso conhecimento, né? E a capacidade, ela vem através do conhecimento. Então, desde a minha primeira campanha, eu sempre busquei me capacitar, né? Eu sempre busquei ser diferente e sempre entregar algo a mais para todas as pessoas que eu visitava. E eu acredito que boa parte, né, do sucesso que eu obtinha vinha através, né, desse preparo que eu busquei antes de colportar. E encontrei inúmeras dificuldades, né? As dificuldades de você estar num estado do qual você não conhece a cultura, Sim. né? Um estado que você, né, visita pessoas que muitas vezes não te conhecem. Você tem que convencer essas pessoas, né, de que você é alguém do bem e para vender algo para aquela pessoa que ela não quer comprar. Então, você precisa desenvolver ali algumas características que são fundamentais. Então, eu tive muitas dificuldades. E hoje, na vida como empreendedor, não é diferente. Eu tenho dificuldades todos os dias. Mas o que eu acabo utilizando e fazendo um link com o período que eu vendia livros? Que todo problema, ele tem solução. É impressionante, né? Toda dificuldade, ela tem solução. E quando você olha aquela dificuldade com um olhar positivo, as coisas fluem e fluem muito melhor. Muito bom. Ô Bruno, você falou que colportou durante todo o teu período na faculdade, né? Inclusive, não foi só isso, você ia vender livro lá no semáforo para poder, né, conseguir fazer uma renda extra durante o período de aula, né, que você não podia viajar para uma outra Sim. cidade. E não vendia só os livros, vendia queijo, aquela história do empreendedor que vende o que aparece na frente, né? E eu sei também que você teve um momento onde você foi pedir uma bolsa de estudos na universidade, lá no NASP, Engenheiro Coelho, e você teve um encontro com o diretor lá da instituição, que foi muito marcante para você também, né? Por quê? O que essa conversa foi tão marcante para você? O que aconteceu? Eu tinha o desejo de estudar em um colégio interno, embora eu estava tendo sucesso na colportagem, mas eu ainda não conseguia pagar os estudos de uma maneira integral, né? Um colégio interno é um valor, né, digamos, considerável para você pagar sozinho, sem a ajuda de ninguém. Então, eu decidi pedir uma bolsa de estudos, né? E nessa minha ida para o NASP Engenheiro Coelho, eu estava sentado no setor onde eles ofereciam a bolsa, então apareceu uma pessoa que eu não conhecia e falou: alguém precisa falar comigo? Eu disse: eu preciso, né? Foi então que eu fui descobrir que aquela pessoa era diretor geral da universidade. Contei um pouco da minha história, disse, né, que eu tinha muita vontade de estar estudando, né, em regime interno, e foi então que ele me deu uma bolsa, né? Eu consegui uma bolsa de estudos e olha para você ver como que a vida ela é interessante, Wagner. Eu ganhei uma bolsa para trabalhar na cozinha, né? E na época eu ficava questionando: poxa, trabalhar na cozinha, eu não gosto de trabalhar na cozinha. E eu fui entender, depois de muitos anos, que eu precisava passar por aquele processo, né, porque Deus estava me preparando algo lá na frente. E hoje eu sou dono de restaurante, né, eu tenho um restaurante. Então, algumas habilidades, algumas coisas que eu aprendi ali dentro da cozinha, eu levo hoje para o meu restaurante. Olha só. Mas, concluindo a história do diretor, ele me concedeu a bolsa, né, fui muito feliz no período que eu estive lá. E hoje, Wagner, como que a vida ela dá voltas. Hoje eu recebo ligações desse diretor para a gente poder nos reunir e falar de negócios. Então, eu parei para refletir e vejo como a vida ela nos prepara e como a vida ela nos dá oportunidades para que a gente tenha certeza de que Deus ele conduz a nossa vida e que a gente tem que respeitar todos os momentos da nossa vida. A gente está acompanhando aqui a história do Bruno. Sempre foi um empreendedor, né? E estava procurando realmente onde ele deveria concentrar as energias ali do negócio que ele tinha o sonho de criar. Estava lá estudando no NASP, estava fazendo jornalismo. E você começou a trabalhar no ramo imobiliário, Bruno?
Isso que é legal. Eu vou contar o porquê que eu comecei a trabalhar no ramo imobiliário. Você citou há pouco que nós vendíamos livros no semáforo para estar ajudando a custear ali os estudos. Uhum. Na cidade de Limeira, onde eu empreendo hoje, era um dos locais onde a gente, né, fazia esse trabalho. E numa dessas idas para Limeira, um local que a gente trabalhava, sempre passava uma empresária de sucesso e nos via trabalhando, né? Conversava, ela comprou vários livros e um dia ela nos fez uma proposta. Ela falou: gostei muito de vocês, gostei muito da energia de vocês, do entusiasmo, e eu gostaria que vocês viessem trabalhar comigo na imobiliária. Eu ainda estava, né, terminando o curso de jornalismo e nós aceitamos o desafio. Quero, né, esse desafio, entendo como algo importante para o nosso crescimento, né? Foi então que começou a nossa história, né, em Limeira. E nos primeiros meses, né, já tivemos resultados surpreendentes, resultados excelentes, porque só mudou o produto. Né? Era um produto menor, mas a técnica, o entusiasmo, a energia era a mesma que a gente colocava. Aham. Então, os resultados foram maravilhosos e eu trabalhei nessa imobiliária por 5 anos. Né? Durante 5 anos eu concluí a minha faculdade e continuei trabalhando nessa imobiliária porque os resultados estavam vindo, o aprendizado estava sendo muito grande, então eu decidi continuar trabalhando por lá. E aí, você numa viagem para os Estados Unidos, era férias? Foi tirar férias e O que foi que viajar para os Estados aconteceu? O Unidos? que que aconteceu, Wagner? Eu estava ali, estava feliz, mas eu entendia que aquela ainda não era a minha missão de vida. E Sim. eu sempre pedia para que Deus mostrasse o que Ele queria para a minha vida, né? E foi então que eu decidi abrir um negócio. Eu não sabia qual negócio seria, foi então que eu decidi ir para os Estados Unidos, né? O meu irmão, nessa época, já estava morando lá, então eu decidi ir para os Estados Unidos para que, né, eu enxergasse alguma oportunidade e trouxesse para o Brasil. E numa dessas idas no McDonald's, nos Estados Unidos, eu percebi que eles estavam servindo saladas de frutas, eles estavam servindo saladas, e eu achei aquilo muito intrigante. Falei: poxa, uma rede de fast food, né, Servindo comida vendendo saudável? comida saudável, eu falei: alguma coisa tem aí. E foi então que eu comecei a pesquisar e descobri que o governo americano estava preocupado com a população, porque grande parte dela estava obesa. E Aham. eles estavam incentivando grandes redes a colocarem alimentação saudável. Aí deu um estralo em mim. Eu falei: preciso trazer isso para o Brasil. Se está acontecendo nos Estados Unidos, logo em seguida vai acontecer no Brasil. Foi então que eu decidi abrir o meu negócio no segmento de alimentação saudável. E aí você abriu um restaurante? A princípio, eu comecei pequeno, pensando grande, Aham. né? No início eu não tinha tantos recursos para poder abrir algo, né, grande, então eu abri algo pequeno, né? A gente abriu um delivery, a gente só trabalhava com delivery de alimentação saudável. E o negócio começou a tomar uma forma, começou a se tornar conhecido na cidade e foi então que eu decidi abrir a minha primeira unidade, o restaurante. Hoje nós temos um restaurante no centro de Limeira. A gente serve ali muitas refeições diárias e, graças a Deus, a gente se tornou referência em Limeira e região. Quando se fala em alimentação saudável, vem o nome copo de fruta na cabeça de todos. Uhum. É interessante porque lá já, você citou a cozinha, né, do NASP, você aprendeu ali um pouco sobre como gerir um negócio na área de alimentação e tudo mais. Mas lá também, quando você estava na Colportagem, você vendia livros sobre saúde. É. Então, é interessante como você foi tendo um crescimento nessa linha e um preparo para fazer o que você desenvolve hoje, né? Eu acredito muito nisso, Wagner. Eu acredito que Deus, ele permite que a gente viva algumas situações nos preparando para algo no futuro. E você citou muito bem essa passagem. Um bom vendedor, ele precisa conhecer o que ele está vendendo. E todos os livros de saúde eu estudava de cabo a rabo. Eu estudava, né, esse material e tinha tudo na ponta da língua. Então eu aprendi ali dentro daquele material algumas receitas saudáveis, eu aprendi dentro daquele material alguns tratamentos através de algumas plantas, né? E são coisas que eu utilizo hoje no meu restaurante. Né? E mais, eu também tenho uma loja de produtos naturais, né? E boa parte dos produtos que eu tenho ali são produtos que eu já indicava no período que eu vendia livros. Então eu acho isso super, né, interessante e realmente percebo que Deus, ele tem guiado, né, cada detalhe da minha vida. Quando você olha para trás e aí você vê todo o desenvolvimento, né, esse retrocesso que a gente fez aqui, e você vê onde você chegou, Bruno, até agora, qual é o sentimento?
E o que ainda tem pela frente? Quais são os sonhos que você ainda quer desenvolver? O sentimento que eu tenho é de gratidão, Wagner. Eu sempre agradeço a Deus pelas oportunidades que Ele tem me dado e tenho pedido diariamente sabedoria para que eu consiga conduzir os meus negócios da melhor maneira. E mais do que isso, a minha missão não é somente empreender, mas é transformar a vida das pessoas que trabalham comigo. Eu tenho buscado isso todos os dias, transformar a vida dessas pessoas. E a melhor maneira de se fazer isso é através dos bons exemplos. E é o que eu tenho colocado em prática no meu dia a dia. Eu vislumbro um futuro maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus tem preparado coisas ainda maiores. Eu só estou no início da minha carreira. Eu digo isso sem orgulho, sem vaidade. Digo isso porque eu entendi que essa é a minha missão de vida. Eu sempre pedi a Deus para que Ele me mostrasse isso. Hoje eu descobri e eu quero colocar isso em prática todos os dias até o final da minha vida. É muito legal você ter tocado nessa questão de missão, porque eu acho que às vezes existe uma coisa muito ruim quando se mistura missão com dinheiro. Parece que a pessoa, ela quando está empreendendo, ela está preocupada só com o dinheiro, que ela não tem uma missão por trás disso. E existem muitos empreendedores que são cristãos, existem muitos administradores de negócios, homens de negócio que são cristãos. Como que o seu cristianismo interfere no seu trabalho? É isso que você estava comentando, né? Sim. Não é só buscar fazer um lucro, mas é o que tem em volta de tudo isso, né? Eu acho que quando a gente inverte o processo, quando você coloca o dinheiro na frente da missão, automaticamente as coisas podem acontecer, mas você não vai ser feliz e não vai se sentir realizado. Não há dinheiro que vai comprar uma felicidade, né? Vai. Então, o que eu faço? Eu coloco a missão em primeiro lugar. Eu tenho uma missão de transformar a vida das pessoas que trabalham comigo e automaticamente das pessoas que frequentam os meus negócios. E o lucro acaba sendo uma consequência. Mas uma consequência muito maior. Com certeza. Bruno, olha, muito legal ter você aqui com a gente, ver a tua história de sucesso. Eu acho que é muito legal a gente ver pessoas que têm um dom, descobrem esse dom, a vida vai mostrando, Deus vai conduzindo caminhos e a pessoa consegue atingir esse objetivo. É muito legal quando a gente traz essas histórias de empreendedorismo, porque de repente você está aí na sua casa, Deus tem uma missão para você nessa linha e você não conseguiu ainda encontrar, não conseguiu ter a coragem para arriscar, né, Bruno? Porque é sempre um risco, né? Não estar lá dentro de uma empresa com a carteira assinada, recebendo o seu salário todos os meses, mas buscar empreender com todos os desafios que eles oferecem. Então é muito legal a gente mostrar uma história de alguém que está conseguindo conquistar isso. Acho que pode servir de exemplo para quem está assistindo a gente. É uma alegria, uma satisfação poder contar um pouco da minha história. Eu sempre costumo dizer para os meus amigos, se Deus ele permitiu com que você sonhasse, Ele vai te dar. Mas entre Ele te dar, você precisa executar. A sua vontade tem que ser muito maior do que o seu medo. Então, a partir do momento que Deus ele te permite sonhar, execute. As dificuldades vão vir, mas execute e, sem sombra de dúvida, vai acontecer. Deus vai fazer a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa também, né? Obrigado, Bruno. Todo sucesso do mundo para você, que Deus te abençoe muito. Muito obrigado. E você que está acompanhando a gente, você sabe que todas as nossas entrevistas estão disponíveis lá no NT Play, ntplay.com/identidade. Todas as entrevistas também estão no nosso podcast. O podcast você pode ouvir as entrevistas, você pode acessar tanto pelo NT Play, pode baixar os áudios inclusive, como em todas as plataformas digitais, tá bom? Todas as plataformas digitais, o Deezer, Spotify, a Apple Podcast, você pode ouvir as nossas boas conversas, as nossas histórias através das plataformas digitais. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Antes de ir embora, só quero agradecer, como sempre faço aqui no Identidade, a você que é anjo da esperança e faz com que esse programa aconteça, tá bom? É graças a você que você permite que a gente tenha essas boas conversas que ajudam a tantas pessoas. Aliás, se você ainda não é um anjo da esperança, você pode se tornar, né? 0 Operadora 12 21 27 30 30. Esse é o nosso telefone. 0 Operadora 12 21 27 30 30. Tem também o WhatsApp, você pode mandar lá uma mensagem dizendo que você quer se tornar um anjo da esperança e você pode fazer parte dessa família que faz com que o trabalho da Novo Tempo aconteça. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia mais uma vez. Até amanhã. Tchau, tchau.